muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido em 1962 por Swell Russell, Wayne Wheaton e Martin Gratz, colegas do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O primeiro console comercializado da história foi o Odyssey, elaborado pela empresa Magnavox em 1972 nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70. Fabricado pela Philco e Ford, o console ficou conhecido como telejogo, o qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado. Protagonista por Nolan Russell e lançado em 1977 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil. O console é considerado um símbolo cultural dos anos 80, um fenômeno de vendas. Seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom. Mesmo com todo esse sucesso, o Atari passou por sérios problemas financeiros durante a década de 80, ao mesmo tempo em que a Nintendo começava a erguer seu império. Seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom de 8 bytes, o qual foi seu primeiro sucesso de vendas foi o console Famicom de 8 bytes, o qual foi realizado de NES, Nintendo Entertainment System. Sob essa plataforma foram feitos jogos famosíssimos, como Mario e Donkey Kong, por exemplo. A mais recente geração de consoles se resume a 3 lançamentos das mesmas fabricantes da geração passada. PlayStation 4. A mais recente geração de consoles se resume a 3 lançamentos das mesmas fabricantes de geração passada. PlayStation 4, da Sony, Wii U, da Nintendo e Xbox One. Da Microsoft, fato, o mercado dos games só cresce a cada dia. Nos primeiros consoles, às vezes eram feitos com madeira, eram muito pesados, e agora são mais leves. A marca ET foi um fiasco. O primeiro jogo, de acordo com a nossa pesquisa, o primeiro jogo inventado foi o Magnavox Odyssey. Bia foi designado para criar um jogo-aparelho de TV, mas ele não queria que fosse apenas algo para assistir à programação da televisão. Sua intenção era que a TV tivesse recursos interativos como jogos eletrônicos. Foi aí que, em parceria com outros 3 engenheiros, ele conseguiu fazer com que 2 pontos na tela de uma TV pudessem ser controlados. O jogo era feito de uma madeira escura, na parte da frente tinha vários botões seletores, não tinha cartuchos ou algo desse tipo, eles só fechavam ou abriam os circuitos. Com isso surgiu telas diferentes. O controle também era caixas marrons menores, que tinha botões de movimentação verticais, horizontais e diagonais. Eram 3 botões de comando, além do disparador. Quando o Brown Box terminou de construir o Magnum Odyssey, ele procurou as principais companhias de eletrônicos de época para transformar a sua criação em um produto de verdade. Mas ninguém deu bola. A RCA até se interessou, mas não levou adiante. Mas também não era todo mundo que não tinha gostado do jogo. Bill Enders, que havia trabalhado na RCA e depois tornou-se vice-presidente de marketing da Magnum Box, viu um futuro na invenção dele. Depois de muita conversa e várias versões do Brown Box, fecharam o negócio e resolveram lançar o Brown Box no mercado, mas com outro nome, Magnum Box Odyssey. Agora nós vamos falar nossas opiniões sobre os jogos de antigamente e os de hoje em dia. Bom, na minha opinião, os jogos de antigamente eram muito chatos comparados com os de hoje em dia. Mas para eles deve ter sido demais porque era uma coisa nova. Para mim, os jogos antigos parecem chatos. Agora temos jogos envolvendo mais tecnologia e bem melhores. Mas eu achei bem interessante a gente pesquisar sobre os jogos mais antigos. Eu acho que antigamente os jogos não eram muito bons, comparado com os de hoje, mas antigamente os jogos eles eram uma maravilha para as crianças e esses jogos foram o começo de tudo. Pra mim, eu acho os jogos de antigamente muito ruins. A TV era ruim, tudo era ruim, jogos. E hoje em dia, pra eles era um milagre.
Bom, eu acho que quando lançou esse jogo, o Odyssey, né, que foi o primeiro jogo a ser lançado, as pessoas devem ter ficado, tipo, bem admiradas. Provavelmente todos queriam comprar esse jogo, ter esse jogo em casa. Mas se fosse lançado esse jogo hoje em dia, ninguém ia querer comprar. Pra ser sincera, eu achei esse jogo muito podre. E se esse jogo nem se compara com os jogos de hoje em dia. Eu acho que se eu fosse daquela época, quando lançaram o jogo, eu até iria querer comprar, mas hoje em dia, não. E essa foi as nossas opiniões sobre os jogos de antigamente. Nós vamos falar sobre jogos e consoles. O primeiro jogo desenvolvido foi em 1962 por Slug, Wayne e Martin, os criadores do primeiro jogo, o Space War. Nolan Bushnell transforma o quarto da filha em oficina adaptada para o jogo Space War, para criar o Computer Space, um computador que só roda o jogo Space War. O Magnum Odyssey foi o primeiro console de jogos com sucesso no mundo inteiro. O jogo da Atari foi um fracasso, tanto que existe uma lenda que o jogo ET foi enterrado no deserto do México. Uma pesquisa apresentada nesta quinta-feira, dia 5, na Campus Party, mostra que apenas em 2014 uma minoria já migrou para a nova geração. Muito mais do que a metade dos gamers ainda estão no passado. Xbox 360, 42%. PlayStation 2, 38%. PlayStation 3, 30%. PlayStation 4, 10%. Wii, 9%. Xbox One, 7%. Wii U, 2%. E os outros, resto 6%. Para muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido em 1962 por Slug Russell, Wayne Witten e Martin Gratz, os colegas do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos. Com o fim de algo útil para as horas vagas, os estudantes idealizaram um jogo de batalha espacial capaz de rodar nos arcaicos computadores DEC PDP-1, o Space War. Em 1968, temos um importante capítulo da história dos games, por meio da figura do alemão erradicado nos Estados Unidos, Help Baer. Após ter se formado em engenharia eletrônica e trabalho em diversas empresas de rádio e TV, Baer teve a brilhante ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos eletrônicos por meio da televisão. Tal fato foi de grande importância para o futuro dos games, pelo fato de que, até aquele momento, os jogos só rodavam nos computadores e o acesso aos mesmos era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. O alemão desenvolveu e patenteou um aparelho chamado Rombox, capaz de rodar diferentes tipos de jogos, fato que tornou Baer o pai do videogame. Porém, sabendo que não iria ultrapassar a Nintendo na guerra dos 8 bits, se viu obrigada a direcionar seus esforços na criação de um novo console de 16 bits, o Mega Drive Super NES.